Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Danilo Dias já deu as boas-vindas a você, mas eu estendo também as boas-vindas aqui do programa Placar Esportivo. Seja bem-vindo, querido telespectador desse programa tão querido pelos goianos, pelos brasilienses, por todo mundo que sempre está sintonizado no canal 5.1 aqui na rede Fonte TV de Comunicação. É um prazer estar por aqui novamente. Hoje estou aqui recebendo a incumbência de apresentar o programa Placar Esportivo nesta quinta-feira, 6 de março de 2025, aproveitando e agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e agradecendo você também que nos permite entrar dentro da sua casa, do seu lar, no seu trabalho, no seu veículo, você que está nos acompanhando neste exato momento. Muito obrigado, fique à vontade, seja bem-vindo ao programa Placar Esportivo. Temos muitos assuntos pra gente comentar hoje. O Danilo aí já deu uma prévia do que vem pela frente, tem Campeonato Goiano, Libertadores, NBA, tem muito assunto pra gente comentar hoje, tá bom? E claro que eu conto também com a sua participação. Ah, e lembrando, você pode nos acompanhar também através do nosso site, tá aqui na tela, ó, www.placaresportivo.tv.br. É mais uma oportunidade que você tem também para acompanhar o programa Placar Esportivo. E no programa de hoje eu tenho convidado, e é um convidado super especial, ele que veio de camisa verde, torce para qual time? Torce pro Goiás, é isso mesmo. Nosso convidado de hoje é o Guilherme Ferreira, dono da página Goiás News, essa página que vem crescendo cada vez mais, a página Goiás News, cada vez mais crescendo com muitas informações para você, torcedor esmeraldino, que gosta de estar sabendo de tudo que está acontecendo dentro do Goiás Esporte Clube. Guilherme, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Bruno. Muito obrigado a todos do programa Placar Esportivo, da Fonte TV e a audiência de sempre, né? E prestigiando com mais esse convite. E que bom que hoje a gente chegou aqui para falar sobre a classificação. Foi suado, foi sofrido, mas graças a Deus estamos na semifinal de volta. Depois de 2 temporadas, né? Exatamente. Ele que me falou assim em off aqui, Bruno, ainda bem que eu vim hoje classificado. Porque você imagina se o Goiás tivesse sido eliminado ontem, a tristeza que eu estaria no programa de hoje. Mas deu tudo certo. Você já dá pra ver, reparar que você tá com um sorrisão lá na orelha. Já, tá de boa, né? Aliviado, é esse Aliviado, sentimento? É essa, cara. Porque, assim, a temporada do Goiás ainda não é dos sonhos. Mas pelo segundo tempo de ontem, eu acho que seria muito injusto pro Goiás cair logo nessas quartas de finais. Tem que crescer ainda, mas deu uma boa primeira impressão das alterações do Jair Ventura. Muito bem. Você falou aí de Goiás Esporte Clube, mas foi lançado ontem, é o assunto do momento, a convocação da seleção. Foi hoje a convocação, né? Foi hoje a convocação da seleção brasileira, feita pelo técnico Dorival Júnior, e a nossa equipe preparou aí, tá na tela pra você, ó. Ô, Guilherme, chega aqui, ó, me ajuda aqui. Sim. É o seguinte, tá na tela aí pro telespectador acompanhar. A convocação da seleção brasileira para as eliminatórias contra 2 jogos, na verdade 2 jogos, contra a equipe da Colômbia no dia 20 de março e também contra a equipe da Argentina no dia 25 de março, viu? E aí é o seguinte, você encontra lá, ó, tem o goleiro Alisson, goleiro Bento, que joga hoje lá na Arábia Saudita, o Ederson. Os laterais, olha aqui, ô Guilherme, ó, os laterais. Guilherme, seu xará, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, né? Wanderson e o Wesley do Flamengo. Os zagueiros, ou o lateral, pode dizer assim, o Danilo, no caso, né? Danilo, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, Marquinhos e Murilo. Meias, André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelinton, Matheus Cunha e Neymar. Olha o Neymar de volta aí à seleção brasileira. Justo. Atacantes, Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Essa é a seleção brasileira, a convocação para as eliminatórias. E aí, eu quero saber de você, Guilherme, faltou alguém, na sua opinião, aí nessa seleção? Tem algum desses aqui que você não concorda e está aqui na lista? Olha, é claro que com a seleção recheada de craques dessa forma, né, sempre vai ter uma dúvida, um jogador que a torcida pode pedir, mas eu acho que está dentro da coerência, daquilo que o Dorival Júnior pode fazer. É interessante que são poucos laterais, né? A gente observar no máximo 4. Também de primeiro volante, aquele volante mais pé de ferro.
eu me identifico aqui apenas o André, né? Ex-Fluminense, que tem essa característica. Mas no restante, acho que o Neymar também é uma convocação justa. Eu que vou nesse jogo contra a Colômbia, eu fiquei nessa expectativa. Falei, nossa, tomara que o Neymar esteja na convocação, né? Esse jogo vai ser em Brasília, a primeira vez que eu vou assistir o jogo. E deixa eu te falar, depois da partida de ontem, você acha que o Tadeu não caberia aqui na lista dos goleiros, não? Eu vi o torcedor do Goiás falando, e aí o Tadeu? É claro, né? Cada um vai puxar pro seu lado. Mas o Tadeu, ele pegou uma época de muitos bons goleiros. Acho que talvez se fosse ele uns 12, 13 anos atrás, não seria nenhuma surpresa, não. Muito bem. Gostou da volta do Neymar? Também, sim. Ele acho que é o cara que chama a responsabilidade no time, tem aquela característica do 1 contra 1, um cara que tem casca também. Acho que faz muita falta para a seleção brasileira. E tomara agora, pegando essa boa fase no Santos, que ele consiga progredir também com o amarelinho. Para finalizar, gostou também da convocação do Danilo? Cara, não faria, tá? Não faria, mas assim, se a gente comparar o histórico do cara, enfim, o Dorival também tem essa questão do elenco, né? De não querer rasgar logo tudo de uma vez. Acho que faz sentido pela filosofia dele, mas não estaria na minha, não. Mas eu concordo, o cara pelo menos tem uma carreira brilhante, né? Bacana demais. Vamos pro quiz aqui do nosso programa, o quiz aqui do programa Placar Esportivo, para você poder participar aí do conforto da sua casa através do nosso WhatsApp. É o seguinte, com 4 nomes, Flamengo foi o clube com mais convocados em lista da seleção. É o melhor time do Brasil hoje? Esses 4 convocados são Gerson, Wesley, Léo Ortiz e Danilo. Então, o Flamengo aí, dentre os clubes brasileiros, foi o que mais teve jogadores convocados e por isso a pergunta aqui da nossa produção. Para você, o Flamengo é o melhor time do Brasil hoje, por isso tem 4 jogadores aí na lista? Sim, com certeza. Se você acha que o Flamengo é o melhor time hoje ou não, achei um exagero. Você participa através do nosso WhatsApp 62995283890. Esse é o nosso WhatsApp, você pode participar com a gente. Poderia ser até 5, né? Se pensar que o Alexandre, por exemplo, até pouco tempo atrás, estava muito bem. Aquela Copa dele de 2022 eu gostei muito, mas já... Acho que pode rodar um pouquinho mais o elenco, mas não me surpreenderia se voltasse. Eu vou até aumentar, poderia ser 6 se o Pedro não tivesse lesionado, né? Também, o time de fato é muito bom, não tem como verdade. Muito bem, então agora vamos para um rápido intervalo aqui no nosso programa Placar Esportivo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais assunto para você. Muito bem, de volta aqui no nosso programa Placar Esportivo, depois desse rápido intervalo, voltando com muito assunto para você, convidando você aí a ficar super tranquilo e participar aqui do nosso programa Placar Esportivo, tá bom? E agora chegou aquela hora para você que ama basquete, é hora da NBA e a produção vai colocar na tela para você a matéria produzida pela Bruna Medeiros. Boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos melhores jogos que tivemos ontem na NBA. Foi uma noite pro Celtics. Muito bem, a Bruna já trouxe todos os detalhes aí pra você. E aí, o seu time ganhou nesse resumo que a Bruna trouxe aí pra você ou não? O seu time vai jogar hoje? A produção acabou de colocar na tela pra você conferir aí, ó, os confrontos de hoje. Tem jogo pra você acompanhar hoje, ó. Tem esse jogo do Magic versus a equipe do Bulls, Chicago Bulls. Tem muito jogo bacana pra você conferir também. 6 jogos pra você aí conferir. Eu quero saber se o seu time vai jogar hoje, não vai jogar, jogou ontem, como é que vai ser? Os resultados dessas partidas aí, você confere amanhã no resumo que a nossa querida Bruna Medeiros vai trazer aqui no programa Placar Esportivo, tá certo? E agora é hora de falarmos sobre futebol e é hora de falarmos do Campeonato Goiano, Goianão 2025. Ontem teve bola rolando, foi definido mais uma equipe que estará nas semifinais do Goianão 2025 e é quem? É a equipe do Anápolis, o Galo da Comarca está garantido, venceu ontem nos pênaltis a equipe da Abecate num jogo que eu vou resumir, num jogo maluco, né, Guilherme? Que jogo louco foi esse? Algo inédito aconteceu nessa partida, como por exemplo a anulação de 3 gols por 2 toques na bola na hora da cobrança. Ou, para você entender melhor, bitoque, como a galera costuma dizer hoje, né?
3 pênaltis sendo anulados. Já viu isso? Olha, e ainda mais pelo enredo, né? Porque aí o Anápolis perde 2 e justamente o decisivo que acaba perdendo e classificando o Anápolis foi o erro da Abecate. Cara, Exatamente. coisa de louco. Coisa de loucura. louco mesmo. Não, e foi realmente loucura porque a equipe do Anápolis teve a primeira oportunidade na cobrança do pênalti e aí foi anulado, né, por esse bitoque. Depois teve uma outra oportunidade, quando o jogo também estava 0-0, também foi anulado pelo bitoque novamente do atacante da equipe do Anápolis, o João Celeri. Aí no finalzinho do primeiro tempo, a Abecate foi lá e fez o gol. No segundo tempo, a Abecate aumentou o placar e ficou com esse placar de 2-0 até os 35 minutos da etapa final, Guilherme. E aí, nesse momento, aos 35, já tinha torcedores do Anápolis indo embora, saindo do estádio Jonas Duarte. E o que aconteceu? A equipe do Anápolis foi pra cima, conseguiu fazer o seu gol ali numa atrapalhada do zagueirão que errou 2 vezes no mesmo lance. Primeiro ele foi dar um bico na bola, acabou furando, ela sobrou pro jogador da equipe do Anápolis, ele chutou e aí na hora de tentar tirar ali ou colocar o pé na bola, o zagueiro da Abecate acabou empurrando para a própria rede, diminuindo o placar ali para a equipe do Anápolis e logo em seguida o Anápolis cresceu na partida, foi para cima e por volta lá dos 44 minutos surgiu aquele lance que a produção colocou na tela, um lance polêmico demais, que está gerando muita repercussão, a marcação de um pênalti para a equipe do Anápolis. Vamos por fatos. O pênalti para a equipe marcada do Anápolis, na sua opinião, foi pênalti? Cara, Bruno, ele estica demais o braço. Eu vejo que tem um toque, né? Aí vai muito do que diz a regra. Se tem um toque primeiro no corpo do jogador e resvala no braço, só que qual era a necessidade daquele movimento com o braço tão esticado? Sabe, eu acho que o zagueiro correu o risco. Eu, sendo bem sincero, não achei um absurdo assim também não essa marcação, não. Eu só achei, na minha opinião, Guilherme, não sei se você, telespectador de casa, vai concordar, mas eu achei que houve uma falta, tá havendo uma falta de critério. Por quê? Exato. Porque aí eu vou citar o jogo do seu Goiás contra o Craque, no jogo da ida, onde teve 2 lances em que a bola acabou batendo no braço do jogador do Goiás. Eu isento o primeiro lance, que eu acho que o Lovati realmente estava muito em cima dele, ele estava com o braço até recuado, então esse lance eu isento, mas o outro, eu acho que o zagueiro do Goiás estava com o braço também aberto, a bola acabou batendo nele e não foi marcado o pênalti naquela ocasião para a equipe do Goiás. A grande questão daquele lance é que a bola vem do jogador do Goiás, né? De outro companheiro que tenta afastar e a bola resvala. Então, aí quando é assim, a regra diz que geralmente não é para marcar. Só que não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de lance que causa uma polêmica muito grande. Para mim, assim, eu entendo que tem que ter uma lógica, um critério por trás, mas eu avaliaria sempre o risco que o zagueiro está tomando ao esticar o braço, sabe? Mas independente da decisão ali, geraria polêmica. E aí virou muito assunto o senhor Caio Max, que é o árbitro dessa partida, é um árbitro que veio de fora, é a primeira vez dele apitando no Campeonato Goiano, pediu a transferência para ser árbitro aqui da Federação Goiana de Futebol, foi aceito e começou a apitar. E aí existe um problema muito grande, que ele vem numa sequência de erros, entrando em polêmicas muito grande, né? Recentemente, pela Copa do Brasil, ele foi o árbitro daquela confusão entre Souza e também a equipe do Bragantino, onde se deu quase 13 minutos de acréscimo e aí o Bragantino conseguiu fazer o gol ali que deu a classificação. A galera do Souza super revoltada com o Caio Max. Também, no meio de semana, antes desse jogo, teve o jogo do Grêmio e Juventude pelo Campeonato Gaúcho, onde onde ele era o VAR da partida, o Daron que estava apitando, e aí numa bicicleta do jogador lá da equipe do Grêmio, acabou atingindo o rosto do jogador de Juventude e ele ele indicou que o árbitro Daronco validasse o gol. Mais uma polêmica pro senhor Caio Max. Nossa, que Ele semana. também estava no VAR do jogo do Atlético contra Inhumas. No sábado, isso. E foi ele que chamou o árbitro naquele lance de disputa de bola, onde gerou o pênalti para a equipe atleticana. Depois, claro, o Atlético acabou errando o pênalti, mas é ele que chamou também. E agora nesse lance, fora que você se lembra muito bem daquele jogo lá pela Série B, onde ele estava lá no apito e anulou aquele gol do Goiás contra a equipe do América pela Série B do ano passado. Verdade. Acho que, assim, claro, o Goiás não subiu por incompetência dele, mas o Caio Max tirou o Goiás da Série A, né? Aquele jogo ali o Goiás venceria, era a última bola do jogo, basicamente. Claro que tem todo o enredo, mas com 2 pontos hoje o Goiás estaria, né, na elite. É um árbitro que não faz por merecer esse mérito, esse cartaz que ele tem, na minha opinião.
Muito bem, Guilherme. E já que você puxou o assunto Goiás, ontem também teve o seu Goiás em campo e teve a classificação. Foi suada? Foi. Deu um trabalhinho? Deu susto no torcedor? Deu, mas no final deu tudo certo graças a uma pessoa muito importante. Se chama Tadeu, ele mesmo, goleiro, artilheiro e salvador da pátria. No tempo normal, 1 para o Goiás, 1 também para a equipe do craque de Catalão. Ô Guilherme, faz uma rápida análise pra gente desse resultado de 1-1 no tempo normal. Sim, eu acredito que o Goiás ele perdeu muito tempo, Bruno. Aqueles primeiros 10, 15 minutos, o craque ficou bem confortável na Serrinha. O Goiás não marcava alto, deixou o craque até mesmo ter boas chances ali de cruzamentos rasteiros, o Tadeu antecipando. Eu vejo que o Goiás, o segundo tempo dele foi muito bom. O Goiás, logo na primeira alteração do Jair Ventura, já era um Goiás que marcava lá em cima, conseguia sair rodando a bola, tinha o Wellington Matheus também, que conseguia rasgar aquela primeira linha de marcação. Então foi um Goiás diferente. Por isso que eu até comentei isso no canal ontem, na live depois do jogo, que foi um Goiás que deu uma esperança, talvez uma última expectativa para o torcedor nesse campeonato goiano de que pode mais. O Goiás ele tem um elenco até interessante, não é craque, mas assim, dá para levar um campeonato goiano tranquilamente. E não vinha apresentando isso. O primeiro tempo foi muito ruim. Acho que o Goiás ele perdeu o tempo ali de ter conseguido 1-0 e tranquilizar a partida. O segundo foi muito bom, acaba o craque numa bola, acaba empatando o jogo. Achei que seria assim muito cruel o Goiás ser eliminado ontem nas quartas de finais, né? E era aquele mesmo enredo de sempre. Serrinha, onde o Goiás já tinha disputado 6 disputas de pênalti, tinha perdido todas. Sim, uma coisa de louco. E contra adversários fracos, né? O craque, o Goiânia, no ano passado. Mas sempre o Tadeu para salvar e colocar a fim nesse tabu, chegando agora à semifinal e 23 pênaltis. E vale uma curiosidade também, que o Goiás, mesmo se classificando, ele não consegue vencer a equipe do craque nesse Goianão. Porque foram 3 partidas e as 3 partidas terminando empatadas. 0-0 na primeira fase contra a equipe do craque na Serrinha. Aí depois esse jogo da ida lá em Catalão também 0-0 e ontem 1-1. Não que o craque não seja um time qualificado. É sim, é um time que é muito organizado. O técnico Luan Carlos, né? Isso. Ele consegue montar um time assim com uma marcação tão bem encaixada. O Fábio Alemão também no meio de campo, uma referência ali, o capitão do time. Não é qualquer adversário. Mas, no meu entendimento, o Goiás, que tem um investimento maior, tem a obrigação de voltar para a Série A, ele tem que vencer esses jogos, principalmente em casa, sem pensar 2 vezes. Ô Guilherme, só para finalizar esse assunto, o Goiás foi salvo muitas vezes aí na primeira fase pelo Tadeu fazendo gols. Ontem, pelas defesas do Tadeu nas cobranças de pênalti. O Tadeu, você como torcedor esmeraldino, é um ídolo da torcida esmeraldina? Sim, não tem a menor dúvida, porque assim, aí muitos vão falar, mas não tem um título, não tem aquela grande conquista. Goiás, infelizmente, também não tem. As maiores conquistas nossas são a Série B do Campeonato Brasileiro. E outra questão que eu coloco como principal para o Tadeu. Em um momento tão instável do Goiás, de cai para a Série B, volta, aquela bagunça toda, até institucionalmente, o Tadeu nunca quis sair. O Tadeu nunca, por 50 mil reais a mais eu vou trocar o Goiás pelo Santos, pro Corinthians. O Tadeu não quer sair. Então, assim, esse cara para mim merece um respeito, tá? Como ídolo, assim, de até pensar em fazer uma estátua ou algo nesse sentido. Na Serrinha. Muito bem, valeu demais, Guilherme. Você, torcedor esmeraldino, concorda com o Guilherme? Tadeu é realmente o ídolo da torcida esmeraldina? E agora vamos ouvir o técnico Jair Ventura, que falou logo após a partida de ontem. Acho que a gente tem que começar falando da equipe do craque, né? A equipe que fez um campeonato muito sólido. Ela não perdeu para nenhuma equipe da capital. Fez um jogo muito difícil aqui com a gente na fase de grupos. Fez com o Atlético, fez com o Vila também. Não perdeu para nenhum dos times da capital. E hoje, mais uma vez, deu muita dificuldade para a gente. O que valoriza mais ainda a nossa classificação. A gente não fez um primeiro tempo que nós esperávamos. O segundo tempo a gente volta bem melhor, consegue o gol. Criamos inúmeras chances para ter matado logo a partida, né? Foram, mais uma vez, 19 finalizações, 9 finalizações no gol. Mas, num bate-rebate ali, a bola acaba sobrando para a equipe do craque, eles conseguem um empate. E a gente vai para essa disputa de pênalti. Vale lembrar que o ano passado, né, a gente tinha a melhor campanha, invicto, e fomos eliminados para um time hoje que foi rebaixado nesse campeonato. Então é valorizar. A gente, de repente, 1-0 também, a gente não estaria satisfeito, porque a gente quer sempre mais, mas a gente passou. Fiquei surpreso saber que das últimas 6 vezes, ou seja, não só as 6 vezes, né, a equipe do Goiás nunca tinha conseguido
ganhar uma disputa de pênalti jogando aqui na Serrinha. Então eu fico feliz que esse elenco tenha marcado mais uma vez história no clube e espero que agora possa ser um passo importante para que a gente possa conquistar o título. Muito bem, palavras do técnico Jair Ventura logo após a classificação ontem contra a equipe do Craque lá na Serrinha. Concorda com ele que a equipe vai forte em busca do título e que a equipe está ganhando confiança cada vez mais? Bruno, essa é a última expectativa do torcedor do Goiás, que consiga crescer de fato na reta final do Campeonato Goiano e crescer no momento certo. É basicamente isso, porque não é um time ainda que convence, não tem uma escalação titular. O Jair toma as decisões ruins na escalação inicial e geralmente aquele primeiro impressão de jogo. É um Jair Ventura que eu vejo ele um pouco perdido. As alterações hoje funcionaram, o Goiás ficou bem mais ofensivo, mas até tinha comentado com você, ficou um buraco no meio de campo. Na hora que ele tira ali, por exemplo, acho que foi o Wesley Garcia, dava para ter colocado, por exemplo, o Gonzalo Freitas, né? Ajustar mais, já tinha 4 atacantes no time e deixou apenas o Rodrigo Andrade como primeiro volante. Acho que isso, mas assim, foi um azar do jogo. Acho que o Goiás ele fez uma partida muito consistente no segundo tempo, era para ter vencido sem levar esse gol, mas faz parte. Se ele recua também e leva, a gente já tá puxando a orelha dele agora aqui, chamando de retranqueiro. Então o futebol tem essas dualidades aí. Muito bem. Atlético, Goiás, Anápolis são os 3 garantidos na semifinal. Resta uma vaga. Vila Nova ou Jataiense? Essa partida acontece daqui a pouquinho, 7h30 da noite, no estádio Serra Dourado. O bicho vai pegar. O Vila, que tem a vantagem por ter vencido o jogo da ida pelo placar de 1-0 lá em Jataí, pode até empatar, que estará garantido na semifinal. Mas, em caso de vitória, o Vila garante a primeira colocação e vai pegar justamente o seu Goiás, hein, meu amigo? Já pensou? Goiás e Vila na semifinal do Goianão 2025? Pode acontecer, mas em caso de vitória da equipe da Jataiense, é a Jataiense que precisa aí vencer por 2 gols de diferença para chegar à grande semifinal. O que vai acontecer? Daqui a pouquinho vamos saber o que vai acontecer. Mas a produção diz que já tem a escalação do Vila e da Jataiense, né, produção? Então põe na tela pra gente aí o Vila, como o Vila já é a escalação oficial do Tigrão. Eu vou pegar aqui pra você, ó, a escalação do Tigrão para enfrentar a Jataiense daqui a pouquinho. House no gol, Kozlinski nem aparece no banco de reservas, tá recuperado de lesão, né? Pra mim é uma novidade, achei que ele estaria pelo menos no banco, mas não vai estar. House, então, é o goleiro titular. Igor Inocêncio pela lateral direita, a dupla de zaga com o Alisson Maia e o artilheiro aí, ó, Bernardo Chapo. William Formiga pela lateral esquerda. O meio de campo com o João Vieira, Arilson e Diego Torres. Campo de ataque com Vinícius Paiva, Júnior Todinho e Gabriel Poveda. Essa é a equipe do Vila, do técnico também o Rafael Lacerda, treinador colorado, por muito pouco aqui, não me fugiu o nome dele. Boa equipe, a equipe com força máxima, sim, Bruno, né? Não tem o Todinho, não tem o Emerson Urso, que tá lesionado, mas praticamente força máxima. Se o Vila vencer, ele garante vaga na Copa do Brasil, né? Que aí já ficaria na primeira colocação geral, independente do resultado na semifinal, estaria garantido na Copa do Brasil. São os 3 melhores, né? Muito bem. Produção, põe na tela aí pra gente a Jataiense. Olha lá, vamos pegar a equipe da Jataiense, também escalada. Arthur Gazi é o goleiro, Diego Bolt. Diego Bolt vem fazendo um bom campeonato goiano nesse lateral, hein? Ele e o Borim, camisa 5 também. Exatamente. Diego Bolt pela lateral direita. Arthur Pierino é o zagueiro junto com o Everton. O Borim, que você acabou de citar, joga ali pelo meio. Júnior Timbó é o camisa 10 da equipe da Jataiense. Lucas Felipe, Daniel Costa, o atacante lá, ó, Daniel Bahia, Eric Luiz e Wender, essa equipe da Jataiense, que vai ter aí que fazer pelo menos 2 gols se quiser se classificar de forma direta à semifinal. Qual que é o seu palpite para esse jogo, Guilherme? Cara, infelizmente o Vila vai ganhar, né? Acho que 1-0, talvez 1-1, mas eu não tô botando muita fé na Jataiense. Não torço que aconteça um milagre, até porque se a Jataiense vencer, né, o Goiás, ele classificar, o Goiás enfrentaria o Atlético. Mas se a Jataiense ganha o jogo e perde nos pênaltis, o Goiás enfrenta o Anápolis. Não seria fácil, mas eu prefiro evitar um clássico agora, porque o retrospecto do Goiás é péssimo em clássicos, né? Muito bem, palavras e opiniões do Guilherme da página Goiás News. É o nosso convidado de hoje, analisando aí tudo o que está acontecendo no nosso campeonato goiano. A produção me informou sobre o Vila. O Jean Mota. Rapaz, o Jean Mota
foi contratado pelo Tigrão, é um excelente jogador, ex-jogador da equipe do Santos, né? Jogou pelo Santos, inclusive parece que jogou também lá nos Estados Unidos com o Messi, com o Luizito Soares lá no Inter Miami. Enfim, muitas equipes aí, é um jogador rodado, experiente e chega para defender a camisa colorada. Põe na tela aí a coletiva do Jean Mota. E estou muito feliz. Acho que a expectativa é as melhores possíveis, né, de fazer um grande ano, né? O Vila, um clube muito grande, e eu tive, né, uma carreira vitoriosa na época do Santos, né? Fui pro Inter Miami, então tive uma boa carreira. Infelizmente no Inter Miami, né, no final ali tive uma lesão grave, onde me impossibilitou ali de manter o meu ritmo, e acabei vindo pro Vitória voltando dessa lesão e não tive uma sequência. Então hoje a minha expectativa é de poder reencontrar o meu futebol, de voltar a jogar, de voltar ao meu nível, né, que eu sempre tive, e fico muito feliz, né, de ter essa oportunidade de fazer isso aqui no Vila Nova. Eu tive uma oportunidade que, como eu falo, é só agradecer a Deus, porque eu não imaginava, né, viver tudo que eu vivenciei no futebol, se tratando de jogadores, né, mundiais como Messi, Busquets, e foi uma época muito boa, né? Eu cheguei em 2022, fiz uma temporada excelente, joguei praticamente todos os jogos, fiquei fora de um jogo só, e antes da minha lesão também, né, eu machuquei em abril, então eu vinha jogando, o time estava bem, eu vinha sendo líder de assistência, estava numa fase excelente. Infelizmente aconteceu a lesão, e aí foi a época que eles chegaram. Quando eles chegaram eu ainda estava machucado e tinha aquela ansiedade de querer jogar junto, né? Você tá machucado e chega tantos jogadores assim, né, dessa qualidade. Mas foi um tempo também de aprendizado, como eu estava fora, né, machucado, então eu pude aprender, pude ver o dia a dia dos treinos, pude ver, né, tudo aquilo que eles fazem, tudo aquilo que dentro de campo ali a gente vê o porquê que eles chegaram tão longe, né? Muito bem, esse é o Jean Mota, meia, novo reforço do Tigrão, tem 31 anos de idade. Em 2019, Guilherme, ele foi artilheiro e considerado o melhor jogador do Campeonato Paulista em 2019. Você acha que é um bom reforço pro Tigrão? Ah, excelente. Eu até lá no canal já tinha comentado sobre ele umas 4 vezes, indicando pro Goiás, falou, jogador bom, tava no Vitória já no ano passado, ali naquela janela da metade do ano, já no banco de reservas, e é igual ele falou, ele não pegava aquela sequência. Isso demorou, já era para ter acontecido no Campeonato Baiano lá com o Léo Condé, no Vitória. Não teve essa sequência e acabou não engatando, mas é um jogador muito bom tecnicamente. Gostaria muito de ter ele no Goiás, tá? Tanto na Série A de 2023, quanto no ano passado, esse ano também aceitaria tranquilamente. Mas vai estar no seu rival, que é o Tigrão. Ele chega no Vila por empréstimo. A produção vai colocar na tela aí pra gente aí, ó, a classificação que continuou sendo contabilizada, né? Verdade. Mesmo com os confrontos aí das quartas de final. E aí, atualizada, sem esse jogo do Vila Nova ter acontecido, que vai acontecer daqui a pouquinho, temos o seguinte: o Anápolis, o primeiro com 27 pontos, o Vila é o segundo com 25, mas em caso do Vila vencer hoje, ele assume essa primeira colocação da equipe do Anápolis. O Atlético é o terceiro com 23 e o Goiás o quarto com 22. O Craque de Catalão terminou na quinta posição com 18 pontos. 16 ou 18, produção? 18, né? 18 pontos. O Inhumas terminou na sexta posição com 15, a Becate em sétimo com 14 e a Jataiense em oitavo com 13 pontos. Lembrando que o Craque de Catalão e Inhumas garantiram vaga aí na Série D do ano que vem, né? Bacana demais, né? Verdade. Agora, esse último jogo da Jataiense, eu não sei se der empate, a Jataiense passa a Becate. Tem que ver. Eu sei que parece que ontem também parece que a Becate conseguiu a sua classificação à Série D. Ela também conseguiu, porque a diferença hoje é 13, né? Isso. 13 para 14. 14, um ponto. Né? Eu acho que tem essa última vaga. Eu acho que ainda em disputa, porque se a Jataiense vence hoje, chegaria a 17, né? Tem isso também. Muito bem. Boa sorte, esse é o Campeonato Goiano, tá pegando fogo, tem jogo daqui a pouquinho para fechar e conhecemos o último semifinalista. Agora vamos falar da competição que mais dá dinheiro para os clubes. Meu amigo Guilherme, você telespectador, que é o quê? A Copa do Brasil. Alô, produção, põe na tela a matéria da Copa do Brasil. Tivemos 3 jogos.
Sem sustos ontem, né? Deu a lógica aí, passou o Atlético Mineiro, passou o Vasco e também passou o Fluminense. E hoje tem partidas pela Copa do Brasil 2025. Tem confronto começando daqui a pouquinho, 7h30, entre Maringá e União. E tem também um pouquinho mais tarde, às 9h30, o jogo entre Olaria e Brusque. O Maringá que eliminou o Juventude, né, na primeira fase. Maringá, exatamente. Grata surpresa aí na Copa do Brasil. E eu quero aqui também aproveitar a oportunidade de dar os parabéns para a Aparecidense, né, que também está garantido na terceira fase da Copa do Brasil. 4 milhões de reais já garantidos, ó. 4 Oi? milhões. A Aparecidense já colocou no bolso 4 milhões. Verdade. Só com a disputa e as classificações. E agora ainda tem uma chance de bilheteria, né? Vai que pega um dos grandes aí do Brasil também, ou se não acontecer, independente do jogo, é emocionante, né? Verdade. Boa sorte para nossa Cidinha. É o seguinte, hein? Copa do Nordeste também tem vez aqui no nosso placar esportivo. Põe na tela. O Fortaleza venceu o Ferroviário por 4. Muito bem, e hoje ainda tem Copa do Nordeste pra você conferir, hein? Ó, 7 da noite, começou agora esse jogo, né? Ceará versus América de Rio Grande do Norte. Tem também, começou agora há pouco, Sampaio Correia do Maranhão versus a equipe do Náutico. E também um pouquinho mais tarde tem Juazeirense e CSA. A produção me informou que o jogo do Ceará e o América tá 0-0. Copa do Nordeste, meus amigos. Sampaio Corrêa também 0-0, né? Então tá aí, ó, tá vendo? Aqui no programa Placar Esportivo você fica sabendo os resultados ao vivo. Bacana demais. Agora eu quero falar pra você do Viveiro Goiás. Tá chegando o Dia das Mulheres, meus amigos. Tá chegando o Dia das Mulheres e você que quer presentear a mulher que faz parte da sua vida, seja sua mãe, sua esposa, sua namorada, sua filha, sua tia, enfim, seja qual mulher que faz parte aí da sua vida, o lugar certo de você presentear com um presente que ela vai gostar muito é no Viveiro Goiás. E você confere agora o que você encontra no Viveiro Goiás. Ei, o Dia Internacional das Mulheres chegou e eu vim aqui para ser seu amigo e te lembrar dessa data especial. E não perca tempo, o lugar certo é aqui, no Viveiro Goiás. Confira aí. Nós temos variadas opções, como buquê de flores, cestas de café da manhã, kits com chocolates, rosas, orquídeas, violetas, lírios, begônias, cacto, suculenta, aí varia de acordo com o gosto da sua mulher. Corre pra cá, vem, vem, vem. Pegou a dica que o Danilo deixou aí pra você? Lugar certo de você presentear a mulher da sua vida é no Viveiro Goiás. Anote esse telefone aí, ó, que tá na tela. 62 32 33 3977. Siga também o Viveiro Goiás no Instagram, viu? Instagram é o @Viveiro Goiás, tá certo? Intervalo agora aqui no programa Placar Esportivo. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais pra você. Estamos de volta aqui no programa Placar Esportivo nesta quinta-feira. Desde já, mais uma vez, agradecendo o carinho da sua audiência. Vamos falar de Libertadores? Na verdade, eu não queria falar não, viu? Porque eu estou com a cabeça doendo, o Zezé, que é corintiano, também está com a cabeça doendo e todos os corintianos hoje gostariam de esquecer o jogo de ontem, mas não tem como esquecer. Para a alegria dos anti-corintianos, o Barcelona fez a alegria da galera, massacrou o Corinthians 3-0. Põe na tela. Só reforçando a matéria que o Danilo trouxe aí, daqui a pouquinho então tem pela Copa Libertadores os confrontos aí desta segunda fase entre Bahia e Boston River. Na verdade, Boston River e Bahia, já que o jogo é lá no Uruguai, essa equipe uruguaia.
e aí vai para essa partida e a gente espera aí os brasileiros em campo, então vamos ficar na torcida pelo Bahia. Eu acho que tem uma pegadinha nesse momento da temporada para esses clubes que vieram dessa primeira fase, da segunda agora, que o jogo decisivo agora dessa pré-Libertadores, ela acontece justamente na semifinal dos estaduais. E não tem desculpa, igual o Bahia perdeu o jogo da ida contra a Jacuipense, assim, não tem como não chegar pelo menos à final. O Corinthians é do mesmo jeito. Então a pressão é muito grande e alinhada a muitos jogos, principalmente para os nordestinos, né? Inclusive o Corinthians agora já tem uma decisão no próximo final de semana. Você tá doido. Claro que o Brasileirão também é importante, mas claro, se empatar um jogo no Brasileirão é muito menos pior do que uma eliminação no Paulistão. Muito bem, valeu Guilherme. Agora eu quero falar de um assunto delicioso. Eu quero falar dos frutos de Goiás, picolé, sorvetes, para você aí que gosta de se refrescar, principalmente depois de realizar a sua atividade física, correr no parque, fazer a sua caminhada, fazer a sua academia, jogar o seu futebol. Nada melhor que se refrescar com os picolés da Frutos de Goiás. Confira aí o quanto é saboroso. Ah, não tem matéria não, né? Então é só mesmo falando para você do Frutos de Goiás, está na tela, você está conferindo aí os vídeos do Frutos do Goiás. Eu estive recentemente lá no campo do Estrela do Sul, o pessoal chegou lá oferecendo o picolé Fruto de Goiás e é gostoso, viu? Tem um sabor lá que eu achei maravilhoso, que é o morango com ninho. É maravilhoso. Já experimentou o Frutos de Goiás, Guilherme? Sim, demais. Isso aí faz parte da minha infância, né? Uma delícia, espetacular. Muito bom, bacana demais. Agora eu quero falar para você rapidamente da Champions League. É a Champions League pegando fogo, reta final, oitavas de final. Põe na tela pra gente a matéria. Meus amigos, a Champions League vai pegar fogo na semana que vem. Só não vai pegar fogo o jogo do Arsenal, né? Porque venceu por 7-1, tá bem tranquilo. Mas agora chegou um momento importante aqui no nosso programa Placar Esportivo. O programa Placar Esportivo abre espaço, dá voz para o futebol de várzea, o nosso futebol amador do estado de Goiás. Sempre a gente traz as informações aqui falando do terrão, dos campeonatos acontecendo em Aparecida, em Goiânia também. E temos um convidado especial, convidado esse que sábado estará dentro de campo, na verdade assim, não jogando, mas estará ali do lado de fora, comandando a galera juntamente com o Johnson pela equipe do Tigres / Favela. É porque neste sábado vai acontecer a grande final lá do campeonato do Vanim, categoria livre. Então, sabadão, 8h45, tem Sereno versus Tigres / Favela. Titiarito, seja bem-vindo. O que esperar da equipe do Tigres / Favela para essa decisão? Boa noite, Bruno. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Cara, dia 8, né? Sabadão estaremos lá presente na Arena Vanim para um grande final. Clássico, né? Contra a equipe do Sereno. Espero que nós possamos fazer uma grande final para que possamos conquistar o título aí, se Deus quiser. Ô, Titiarito, eu já acompanhei um jogo de vocês lá e eu vi que vocês têm grandes jogadores. Como que é na hora de escalar ali os melhores, sabendo que às vezes você deixa um grande jogador no banco? Como que é essa preleção ali na hora do jogo? Rapaz, lá é difícil, viu? Porque grandes jogadores tem na nossa equipe lá, o Johnson mais o Lulu, para montar a equipe lá, escalar, você tá doido. A barca lá é forte, viu? Então o problema fica com eles, esse que vai escalar lá, espero que monte o melhor time para nós ser campeão. E na sua opinião, quem é o jogador da sua equipe que pode ser o destaque dessa grande final? Cara, eu deixo 2, coloco o Nelinho e mais o Dean, para ser decisivo. Nelinho e Dean. Os 2 que mais fez gol no nosso time lá no campeonato, cada um fez média de 13 a 14 gols. Então, assim, a decisão vai estar no pé do Nelinho e do Dean. Boa. O goleiro Jonathan vai estar nessa partida? Rapaz, o goleiro Jonathan chegou segunda-feira de viagem do Mato Grosso e vai estar presente lá. Ele e o Bolívar, os melhores goleiros da Várzea. Guilherme, se você não sabe, o goleiro Jonathan entrou pro Guinness Book como goleiro que mais ficou tempo sem tomar gol quando ele jogava pela equipe do Jaraguá. Sério? Sabia disso? Não. É um jogador aí que estava recentemente na equipe do Tocantinópolis. Do Sport Sinop lá no Mato Grosso. Isso, disputou o ano passado que ele disputou o Tocantinópolis pelo Tocantinópolis. E jogou também pelo Goiânia, né? Inclusive jogou semifinal contra a equipe pelo Jaraguá, pelo time lá de São Paulo também.
Muito bem, então tá aí, você tá super convidado sábado, 8h45, viu, Guilherme? Lá no campo do Vanim, fica ali na GO 040, depois ali do Garavelo, próximo ali ao Jardim Itaipu. Grande final, Sereno versus Tigres / Favela. Obrigado, viu, Titiarito? Valeu, Bruno Alves, obrigado pelo convite, valeu, Guilherme, obrigado, boa noite a todos aí. Deixar aquele grande abraço pro nosso presidente Johnson e pro nosso presidente Lulu. Johnson do Tigres e Lulu do Favela. Um abraço pra todos aí, vamos que vamos. Tamo junto, Ser campeão, valeu, Guilherme. Vamos que vamos. Valeu, muito obrigado a todos.